Glória a Deus. Meus irmãos, eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos professores aqui do campo de Messejana, todos os nossos alunos, obreiros, nossos ministros, pastores, com a paz do Senhor. Nós estamos nessa manhã com um grande desafio para refletir acerca desse tema, um tema muito contemporâneo, muito importante, principalmente tendo em vista esse contexto que nós estamos vivenciando durante esses anos de 2020, 2021, né? Acerca desta questão da pandemia. Esse tema, ele é um tema muito importante para a nossa reflexão, pois ele marca as características, uma das características do pentecostalismo clássico. Entretanto, também nós vamos entender que esse tema ele tem sido, de certa forma, em alguns momentos, distorcido, deturpado por movimentos neopentecostais que reinterpretam a cura divina por um viés mais humanista, mais místico, e nós vamos buscar, de alguma maneira, aqui, trazer luz para os irmãos acerca disso de forma mais apologética, né, meus amados? Queridos, a nossa lição é a lição de número 10, como o nosso pastor falou, né? A lição tem como tema Jesus cura hoje, né? Isso é muito importante. Nessa lição, nós vamos enfatizar o que nós, pentecostais clássicos, né, assembleanos, acreditamos no que diz respeito à cura divina no seu contexto veterotestamentário, neotestamentário, igreja primitiva e no seu contexto mais contemporâneo e atual, tendo em vista não só as provas escriturísticas, bíblicas, né, mas também as provas da vivência, né, da experiência, que elas são inegáveis, como esse testemunho, né, que acabou de ser contado aqui por nosso pastor Osias. Ele não é um testemunho escriturístico, porque ele não está dentro do cânon das escrituras, mas é um testemunho real, né? Ele é uma testemunha ocular de que através da vida dele, através da oração, de forma soberana e graciosa, né, Deus operou na vida da sua irmã. E assim, nós temos diversos testemunhos. Você mesmo, aluno da escola bíblica que está nesse momento assistindo a aula, tem certamente alguém entre vós que tem testemunhos, né, de exemplo, não só exemplo de terceiro, mas no próprio exemplo de cura divina, né? Então, nós temos como base fundamental para o que nós cremos no contexto atual, que Jesus cura hoje, sim, nós temos o contexto bíblico, sagrado, mas também nós temos o contexto histórico da nossa própria experiência, daquilo que Deus ele tem feito ao longo dos anos na nossa vida. Também destacaremos nessa lição o que é ensinado sobre esse assunto à luz do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos pontuar as principais causas das enfermidades da humanidade e veremos porque nem todos são curados, né? Nós também vamos entender isso, já aí colocando por terra até essa ideologia neopentecostal, que eu, estando de posse dos dons de cura, eu devo curar todos, né? Então nós vamos ver nas escrituras homens de Deus que deixaram esta vida temporal e foram para a vida eterna, mas eles deixaram esta vida em enfermidades, então eles não foram curados, né? Então nós vamos ver exemplo nas escrituras para isso. E por fim, nós vamos avaliar dentro desse tema quais são os principais propósitos da cura divina e ela como uma realidade para os nossos dias atuais. Então esse é a nossa introdução, panorama aqui acerca do que nós vamos dissertar, tendo em vista que nós temos um tempo curto devido ser transmitido, então nós temos que ser bem sucintos, bem objetivo. Então, qual foi a nossa ideia? Nós pegamos os pontos-chave da lição para que você tenha uma noção panorâmica, mais bíblica, bem fundamentada acerca desse assunto e que você dê continuidade, né,
ao seu estudo. Quando terminar essa lição, eu lhe aconselho que você pesquise, que você procure estudar mais acerca desse assunto, porque, como eu disse, dado ao nosso contexto, ao movimento, os movimentos neopentecostais ao nosso redor, esse assunto da cura divina, ele tem sido, de certa forma, deformado, né? Então, nós precisamos fortalecer as nossas convicções doutrinárias, para que esses falsos ensinos não adentrem o nosso arraial, para que a gente não passe a criar esperanças acerca de um assunto, quando, na verdade, as respostas são outras. Então, o tema da nossa lição, vamos primeiro refletir sobre isso. Achei muito importante sobre esse tema, né? Jesus, ele cura hoje. E esse tema, ele é colocado de forma bem enfática. Talvez, irmãos, por dois motivos, né? Refletindo sobre esse tema, a gente percebe que é como se fosse uma exclamação. Jesus cura hoje, né? Trazendo assim uma afirmação bem convicta, bem enfática para nós. E talvez eu enumerei aqui, pelo menos, dois motivos que veio à minha mente, né? O primeiro motivo sobre esse tema, Jesus cura hoje, é para renovar, irmãos. Renovar, restabelecer, restaurar, reedificar a nossa esperança e a nossa fé em dias tão difíceis que nós estamos passando. Então, refletir sobre Jesus cura hoje, Jesus cura nos dias atuais, traz para nós esse renovo, para a nossa esperança, para a nossa fé, para as nossas convicções, porque talvez alguém, diante do enfrentamento de uma enfermidade um pouco prolongada, tem de alguma forma perdido um pouco a esperança de uma melhora, tem perdido um pouco a fé, e nós precisamos renovar, nós precisamos reafirmar a nossa convicção de que sim, de que Jesus cura hoje. E nós devemos fazer, como está escrito no livro dos Salmos, nós devemos confiar no Senhor. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião. Isso ele está falando sobre a fé, ter confiança, ter convicção. Porque quando nós confiamos em Deus, nós temos estabilidade, nós não nos abalamos, a nossa fé, ela não é abalada. Então, Jesus cura hoje traz para nós essa reflexão de que nós precisamos renovar, nós precisamos restaurar a nossa esperança e a nossa fé, que mesmo em dias difíceis, dias melhores poderão vir para a glória de Deus, por meio de uma intervenção soberana e miraculosa do nosso Deus Todo-Poderoso, certo? Outra coisa, o outro motivo que eu acredito sim, piamente, que ele talvez seja até o ponto central da exposição dessa nossa lição de hoje, é que é para enfatizar, Jesus cura hoje, é para enfatizar as nossas convicções doutrinárias, diante de quê? Diante do ceticismo, de um sistema doutrinário teológico, chamado cessacionismo, que afirma, né, que a atuação ativa dos dons espirituais foi apenas ali no ministério de Jesus, né? E encerrando em meados ali do primeiro século, juntamente com os apóstolos. Então, os apóstolos passaram, então os dons espirituais, eles ficaram ali, eles foram extintos ali dentro do período do primeiro século, juntamente com os apóstolos. Então, essa lição de hoje, ela também traz para nós essa convicção de que nós precisamos enfatizar o que nós cremos, o que nós acreditamos de forma doutrinária, diante desse ceticismo cessacionista, que muitas das vezes adentra os nossos arraiais. Nós respeitamos, sim, certamente, nós respeitamos os outros sistemas doutrinários, respeitamos a opinião divergente da nossa, entretanto, nós não abraçamos como verdade. Nós temos a verdade bíblica, que sim, que Jesus curou, que Jesus cura e que ele continuará curando enquanto ele vem. Então, irmãos, os dois motivos que nós encontramos para enfatizar nessa lição foi esse, né? Acerca da nossa esperança, da nossa fé e acerca da reafirmação das nossas convicções doutrinárias diante desse ceticismo do cessacionismo que nega a contemporaneidade dos dons. Antes de nós adentrarmos um pouco mais na lição,
eu gostaria de fazer uma leitura, irmãos, de um documento muito importante que eu recomendo que todo assembleano ele tenha. Todo assembleano ele precisa ter. Eles são as armas de um assembleano, né? É a Bíblia Sagrada, a harpa cristã e a nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé, irmãos, é um documento que pontua de forma bíblica todas as nossas convicções doutrinárias. A nossa declaração de fé, ela põe por terra toda e qualquer especulação doutrinária acerca daquilo que nós acreditamos. Então, se porventura for se levantar uma especulação doutrinária acerca do que nós cremos em relação à cura, a resposta bíblica doutrinária, ela está nesse documento, na nossa declaração de fé, que nós não só devemos tê-lo em nossas mãos, mas nós devemos tê-lo na nossa mente, guardado e refletido, certo? Então, a nossa declaração de fé, ela vai dizer aqui no capítulo 21, certo? Da nossa declaração de fé, sobre a cura divina. Eu vou fazer essa leitura para vocês e a gente disserta alguma coisa aqui acerca desse contexto. Cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez o homem em um ser integral, formado por uma parte material e uma outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo inclui também o corpo. Está escrito em Romanos, capítulo de número 8, verso 23, eles fazem essa citação aqui na declaração, dizendo o seguinte: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Também está escrito aqui, ele faz essa citação, no livro dos Salmos, Salmo 103, verso de número 3, ele diz o seguinte: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Faz parte da natureza divina curar os enfermos, e Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. Então, eu fiz aqui uma leitura, o texto acerca da cura divina, na nossa confissão de fé, ele é um pouco mais extenso, né? A gente vai tratar sobre a origem da enfermidade, sobre a cura divina dentro do contexto veterotestamentário, neotestamentário, né? A cura divina e a questão da expiação, e a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais. Esses são os pontos, subpontos, que estão aqui inclusos dentro da nossa declaração de fé, no capítulo de número 21, no contexto de cura divina, como é que nós cremos, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, por meio da nossa declaração de fé, alguns pontos muito importantes. Primeiro, que nós cremos que a cura divina é um ato da soberania, entenda essas palavras, graça e misericórdia divina. Então nós cremos que a cura, ela é um ato soberano de Deus. Isso, irmãos, é muito importante nós refletirmos. Por quê? Porque isso coloca por terra toda aquela ideia neopentecostal de que eu faço uso dos dons. Deus cura quando eu coloco a mão, quando eu unjo com óleo, quando eu faço a campanha, quando eu faço a reunião de oração. Então Deus vai curar quando eu, que tenho o dom, levantar a mão, ele vai curar. Como se Deus estivesse submetido ao meu posicionamento ou até mesmo à minha fé daquele momento. Não. Quando nós dizemos que a cura divina, ela é um ato da soberania de Deus, nós estamos falando que a cura divina, ela está submetida à vontade boa, perfeita e agradável, porém soberana de Deus. Então, não é quando eu quero, é quando Ele quer. Não é quando eu decido, é Ele quem decide. Nós precisamos deixar isso muito claro. Até porque
Isso vai responder aquele ponto que eu falei, que nem todos que são enfermos serão curados por Jesus. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Timóteo, ele tinha um problema, né, no seu estômago, e Paulo o recomenda até a questão do vinho como uma questão medicinal ali, mas ele morreu daquela forma. Né? Ele morreu com aquela enfermidade. A Bíblia não mostra em nenhum lugar que Timóteo ele fora curado daquela enfermidade. Isso quer dizer que Deus não é soberano? Claro que ele é. E o que foi que aconteceu? Deus não quis curá-lo. Nós vemos o apóstolo Paulo. Há uma grande especulação, não é? Que a gente não vai entrar aqui agora, acerca do espinho na carne, né? Se era uma perseguição, se era uma enfermidade, enfim. Mas a gente percebe na oração do apóstolo Paulo, ele clamando a Deus, e era um grande homem, um apóstolo da graça. O apóstolo Paulo, um homem que por meio de sua vida, de seu ministério, multidões foram curadas. Diz textos sagrados que até os lenços, né, que o apóstolo Paulo tinha, eles eram levados, e as pessoas elas eram saradas por meio do poder de Deus através daquele objeto. Mas enfim, nós vamos ver o apóstolo Paulo orando para ser sarado, para ser curado, e Deus disse: não vou curar. Paulo, a minha graça te basta. Então a gente vai perceber, a gente vai ser muito mais compreensível para nós quando nós entendemos que a cura divina é um ato da soberania de Deus. Então não tem nada a ver com a minha vontade, é a vontade dele. Segundo, ele também vai dizer que é uma questão de graça e de misericórdia. Ou seja, não somos curados por Deus através da oração, por meio da fé, não porque somos merecedores da cura. Não, de maneira nenhuma. A gente entende que tudo em Deus é um ato gracioso, é um ato imerecido. Então, se você foi curado, se você foi sarado de alguma enfermidade, por meio de uma oração particular sua, por meio da oração de imposição de mãos do pastor, de um obreiro, de um irmão, eu quero te dizer que você foi curado, primeiro, por causa da soberania de Deus, foi vontade dele. Segundo, por causa da graça de Deus. Não é porque você mereceu, foi porque ele é bom. A Bíblia diz, Salmo 106, verso 1, louvem ao Senhor porque ele é bom. Então ele te curou, ele te sarou, porque ele é graciosamente bom. Certo? Então, eu acho que são pontos muito importantes a ser enfatizados, até porque eles estão aqui dentro do contexto da nossa lição, não é? Nós vamos perceber que ele vai falar na nossa confissão de fé sobre a obra completa da expiação, da redenção na cruz, né? Que não só reflete sobre a nossa essência espiritual, mas também sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. Depois a gente, um pouco mais na frente, vai falar sobre isso. Então, o que eu acho assim muito importante sobre esse tema, esse assunto agora que eu falo, é esse verso do Salmo 103, verso 3, quando ele diz: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e ele sara todas as tuas enfermidades. Então aqui nós vemos nesse texto uma dupla ação de Deus. A primeira ação está na parte A do texto, que diz: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então ele, como um médico, ele é médico da alma, um médico espiritual, né? Através do Calvário, ele é quem perdoa as nossas ofensas, os nossos delitos, os nossos pecados, que nos tornou destituídos da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele opera sobre toda a nossa enfermidade, ou seja, ele sara as nossas enfermidades. Então ele não só trata a nossa questão espiritual, mas ele também trata a nossa questão material, que na plenitude, né, na completude da nossa jornada cristã, naquilo que nós chamamos do estado de glorificação, né, em que o nosso corpo será vestido da incorruptibilidade, e aí ele fará uma obra completa, e aí vai se cumprir aquilo que está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, né, que não haverá mais enfermidade, porque nós fomos transformados, vestidos da incorruptibilidade, ou seja, da glorificação, que vai acontecer no ato do arrebatamento, quando nós nos encontrarmos com Cristo nos ares, tá certo, meus amados irmãos? Agora, vindo aqui, voltando, retornando aqui mais a nossa lição,
o nosso ponto de número 1, certo? Eu quero refletir um pouco sobre a cura divina no contexto veterotestamentário, no contexto do Antigo Testamento, né? Porque é importante que, para que fique bem frisado diante da mente dos irmãos e bem enfático, que nós tragamos por meio dessa exposição contextos bíblicos, provas escriturísticas, mas também provas mais da nossa vivência, da prática, do exemplo, daquilo que tem acontecido nos nossos dias atuais, por meio da ação poderosa do Espírito Santo, certo? Então, a cura divina dentro do contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele evidencia a enfermidade e a cura como uma manifestação do que nós podemos chamar de o controle de Deus sobre a história e o destino humano. Você vai ver essa questão do controle está relacionado à soberania de Deus, né? Ou seja, Deus ele prometeu curar o seu povo na antiga aliança. Eu gostaria muito e peço que você faça uso aí na sua casa, em nome de Jesus, você pegue aí um papel, pegue uma caneta para você anotar os tópicos, você anotar as referências que vão ser citadas, mas também que você esteja em mãos com a sua Bíblia Sagrada, né? Para que a gente possa ler alguns textos bíblicos, para que fique bem enfático, né? Que a Bíblia fala sobre esse assunto. Por exemplo, aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 23, nós vamos ver algumas coisas muito importantes acerca desse assunto, aqui no versículo de número 25, né? Nós vamos ver, irmãos, que Deus prometeu curar o seu povo na antiga aliança. Ou seja, a cura divina, ela fazia parte da aliança que Deus tinha, da aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Então, a cura divina, ela fazia parte dessa aliança, desse pacto que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez através da vida ali de Moisés, né? Ele fez com o povo de Israel. Está escrito aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 25, o seguinte, ó: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu, isso é Deus falando, certo? E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então você vê Deus ele fazendo uma promessa, né? Ali que Deus estará com eles, que Deus, diante da resposta da fidelidade do povo de servir ao Senhor, Deus ele não só vai abençoar uma prosperidade ali, não deixar faltar o pão, o alimento, mas Deus ele faz uma promessa e diz o seguinte: olha, se vocês servirem ao Senhor, eu, o Senhor, tirarei do meio de vocês a enfermidade. Então a gente percebe já, dentro do contexto do Antigo Testamento, Deus fazendo essa aliança com o povo, mediante a obediência, mediante ali o cumprimento de servir a Deus. Então a enfermidade seria tirada do meio deles. Outra coisa interessante, ainda sobre a questão da aliança de Deus com o seu povo, você vai voltar um pouco mais, no capítulo de número 15, né? No verso de número 16, certo? Capítulo de número 15, diz o seguinte, versículo de número 16. Deixa eu ver aqui, irmãos, uma coisa. Pronto. Aqui o texto diz o seguinte, irmãos, que se nós observarmos a doutrina, a vontade de Deus, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, o Senhor, ele não permitirá que as enfermidades que vieram sobre os egípcios viessem sobre o povo de Israel, né? Então, eu acho interessante esse contexto, porque ele deixa bem claro, dentro desse versículo do capítulo de número 15 de Êxodo, que se o povo obedecer, se o povo seguir, se o povo honrar os mandamentos do Senhor, o Senhor, ele não permitirá, ele não deixará que as enfermidades que assolaram o povo do Egito viessem sobre eles. Então você percebe aí, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor
falando acerca, condicionando, né? A gente percebe nas Escrituras Sagradas que o Senhor, ele condiciona a obediência, a observância dos mandamentos, a questão da fidelidade. Então, se formos fiéis, se formos obedientes, se o povo seguisse os mandamentos do Senhor, não viria sobre ele as enfermidades que assolavam os povos vizinhos, né? Então nós percebemos isso, e aí você vai observar, por exemplo, que o contrário disso, se o povo, de certa forma, eles não obedecessem, se eles não seguissem, se eles não honrassem os mandamentos do Senhor, aí você vai ver em Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 15, versículo 22, que Deus traria, diante da desobediência, Deus traria sobre o povo a enfermidade. Então a gente percebe que no contexto do Antigo Testamento, nós observamos que a cura divina, ela era condicionada à questão da obediência, da observância dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, certo? Nós, por exemplo, eu citei aqui, coloquei aqui alguns exemplos de cura divina no Antigo Testamento, certo? A primeira cura divina no Antigo Testamento, ela está registrada no livro do Gênesis, capítulo de número 20, verso de número 17. Um homem chamado Abraão, como os irmãos conhecem, né? Ele faz uma oração, uma intercessão pela vida de Abimeleque, que ele era estéril, eles não podiam ter filhos. E aí a Bíblia vai deixar bem clara, no versículo de número 17, melhorou? Pronto. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Então a gente percebe aqui Deus, ele curando da enfermidade da esterilidade, né? Abimeleque, eles eram estéreis, né? E aí Abraão, ele ora por este homem, e este homem, ele é curado. O texto deixa bem claro, né? Que Abraão orou a Deus e Deus sarou Abimeleque e sua mulher. E depois deste milagre de cura divina, né, aqui dentro do contexto veterotestamentário, Abimeleque e sua mulher tiveram filhos e filhas, como prova de que eles foram miraculosamente curados por meio da oração de Abraão. Nós vamos ter também um exemplo, irmãos, da cura da lepra, né? Ali em 2 Reis, capítulo de número 5, dos versos de número 3 ao verso de número 14, o grande general Naamã, que era leproso, né? E ele também é curado através ali da vida do profeta, não é? Nós vamos ver também, irmãos, Miriam, irmã de Moisés, que também foi curada ali em Números, capítulo 12, verso 10, verso 13, né? Ela é sarada, curada também da lepra. E nós vamos... E a questão da Miriam é muito interessante, irmãos, porque nós vamos perceber que Miriam, ela foi ferida por Deus, né? Porque ela se levanta contra o seu irmão, ou seja, lembra aquele contexto que eu falei? Deus, ele dá o livramento da enfermidade mediante a obediência, mas Deus traz a enfermidade, dentro do contexto veterotestamentário, mediante a desobediência. Então, o caso de Miriam já é um exemplo para nós dentro desse contexto da rebelião, da desobediência, né? Ela ali contesta ali o posicionamento, a liderança, a obra de Deus através da vida de seu irmão Moisés, e Deus, o próprio Deus, fere ela, né? Mas depois nós vamos ver ali Moisés, ele intercedendo, ele rogando, e a sua irmã, ela sendo curada, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, em Números também, capítulo de número 21, do verso de número 5 ao verso de número 9, o povo de Israel sendo curado através, né, a questão do veneno da cobra, né? Eles foram envenenados ali e eles são sarados ali também, a gente vê esse contexto. E para fechar, irmãos, esse assunto dentro do contexto do Antigo Testamento, da cura divina, eu cito o livro de Malaquias, capítulo de número 3, o verso de número 6, né?
que Malaquias ele vai falar sobre um dos atributos magníficos do Deus que nós servimos, sobre a sua imutabilidade, que está escrito lá, Deus não muda. Então, o Deus que operou nos dias da antiga aliança, operou através de Cristo nos dias da nova aliança, do Novo Testamento, através dos discípulos na igreja primitiva, e Deus não muda, ou seja, ele continua operando nos dias atuais. Então, o Deus que curou lá, o primeiro milagre de cura na Bíblia Sagrada, Abimeleque, por meio da oração de Abraão, ele é o mesmo Deus que cura hoje. Por isso que o nosso tema é esse. O Senhor Jesus cura hoje. Então, ele cura hoje, né? No final da nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma oração e vamos orar, interceder pela sua vida, pela vida de alguém da sua família. E nós cremos que o Jesus que cura hoje, diante da sua soberana vontade, entenda isso, não é porque eu vou orar e vou dizer que vai ser feito, é mediante a soberania de Deus, sua graça, mas nós cremos pela fé no Senhor Jesus, que ele cura e que ele vai curar para a glória de Deus, no nome de Jesus, certo? Então, o contexto do Antigo Testamento é esse, né? Nós percebemos que a cura divina ela está atrelada à observância dos mandamentos do Senhor. A cura divina já dentro do contexto neotestamentário, né? Já dentro ali do texto dos dias de Jesus, ali no Novo Testamento, né? Primeiro, irmãos, nós vamos perceber que a cura divina no Novo Testamento, nós temos vários relatos de milagres, de curas, de maravilhas do Novo Testamento. Em momentos importantes, por exemplo, nós vamos perceber que no ministério terreno de Jesus, que o ministério de Jesus ele foi marcado principalmente pela pregação, pelo ensino, mas também pela cura. Então nós vamos perceber que o ministério de Jesus, ele é marcado por essas três coisas, né? Pela pregação, pelo ensino e pela cura. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23, observe aí o texto, diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a gente percebe, a gente vai observar, através dos relatos dos evangelhos, que o ministério de Jesus foi um ministério extremamente ativo, não é? Um ministério de cura. Se nós fôssemos aqui, irmãos, contabilizar as curas divinas feitas por Jesus, pelo menos as curas que são ali colocadas, que tem um contexto histórico e uma aplicação para nós até, nós vamos ter por volta de 20 curas, mais ou menos, né? A gente vai ter diversos textos bíblicos para isso. Nós vamos ter a cura de um funcionário público, em João capítulo 4, nós vamos ter a cura de um paralítico no poço, João capítulo 5, nós vamos ter a cura de um cego de nascença, né? João capítulo 9, a cura da febre da sogra de Pedro, Lucas capítulo 4, nós vamos ter a cura de um leproso, em Lucas 5, nós vamos ter a cura de um paralítico que foi descido pelo telhado, também em Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 25. Nós vamos ter a cura de um homem que tinha uma mão aleijada, ali em Lucas 6, né? A cura do empregado, do centurião romano, Lucas capítulo 7. A cura de um homem dominado por legiões de demônio, em Lucas 8. A cura e a ressurreição, né, da filha de Jairo, capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ter a cura de uma mulher hemorrágica, que sofria há 12 anos de uma hemorragia, no capítulo de número 8 de Lucas. Nós vamos ter a cura de um endemoniado, Lucas 9. A cura da moça, que ela tinha um problema na coluna, né, que ela era torta há 18 anos, Lucas capítulo 3. A cura de um homem com as pernas e braços inchados, Lucas capítulo 14. A cura de 10 leprosos, em Lucas 17, né? Cura de 2 cegos, Mateus capítulo 9, a filha endemoniada lá da mulher cananeia, Lucas capítulo 15, a cura de um surdo mudo, Marcos capítulo 7, e a cura de um outro cego, em Marcos capítulo de número 22.
A observação que nós devemos fazer, apesar de nós termos aqui contabilizado pelo menos 20 milagres de cura divina de Jesus, nós não podemos ter, irmãos, um número exato de quantos Jesus curou em todo o seu ministério, pois nós temos textos onde diz que Jesus curou muitos, onde Jesus curou multidões, né? Onde Jesus ele estava diante de uma multidão e ali ele curou todos os que estavam enfermos. Eu vou só deixar as referências para você refletir em casa acerca desse contexto de que Jesus curou todos, de que Jesus curou muitos, né? Mateus 9:35, Mateus 8:16 e Mateus 12, verso 15, né? E aí nós vamos ter ali o desfecho do Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 25, né? Que João testifica que ainda havia muitas outras maravilhas operadas por Jesus que não foram ditas e registradas de forma canônica no livro sagrado de João, lá no capítulo 21, verso 25, que não caberiam em todos os livros, todos os feitos de Jesus Cristo. Então, nós temos um ministério extremamente ativo no contexto da cura divina, né? Nós vamos ver também os discípulos, os apóstolos de Jesus, ali dentro do contexto da igreja primitiva. Nós vamos ver, por exemplo, ali em Atos capítulo 3, aquele homem que estava ali na porta do templo, sofrendo há muito tempo, né? E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, por meio de uma intervenção miraculosa, aquele homem foi sarado. Nós vamos ver muitos outros exemplos, irmão. Filipe em Samaria, em Atos capítulo de número 8, que diz que os demônios eram subjugados, que pessoas eram curadas e saradas. Então, dentro também do contexto lá de Atos dos Apóstolos, né? 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, verso 9, vai dizer que o apóstolo Paulo, por meio da vida do apóstolo Paulo, do seu ministério, pessoas eram saradas, pessoas eram curadas. Então, quando nós lemos a continuidade da história dos evangelhos, que é a história da igreja primitiva, nós vamos ver imbuídos, né, irmãos, ali daquela autoridade que Jesus deu a eles, ali em Mateus capítulo de número 10, verso de número 1 a 8, que ele diz, olha, curem os enfermos, né? Ele dá essa autoridade para os discípulos, diz, olha, vocês agora curem os enfermos, expulsem os demônios. E aí, mediante, de posse dessa autoridade dada pelo próprio Cristo, os discípulos, eles agiram e trabalharam em favor do reino, e pessoas dentro do contexto ali da igreja primitiva, eu estou sendo assim bem mais rápido, porque o tempo já corre, né? Mas dentro do contexto da igreja primitiva, a gente vai ver diversos exemplos de pessoas que foram curadas através da vida e do ministério dos apóstolos ali no contexto da igreja primitiva, certo? Saindo um pouco mais desse contexto antigo, Novo Testamento, igreja primitiva, eu queria falar também aqui rapidamente sobre a cura divina, certo? Como parte da salvação. E aí, dentro desse tema, é importante nós refletirmos primeiro, qual é a origem da enfermidade? A origem da enfermidade. As Escrituras, irmãos, elas ensinam claramente que as doenças e que a morte são um resultado da entrada do pecado no mundo, né? Então, a origem da enfermidade, ela vem por conta da entrada do pecado no mundo, né? Como o pecado ele entrou no mundo, diante da queda do homem, Deus ele fez o homem perfeito, o homem ele não enfrentaria a enfermidade no seu estado adâmico, né? Antes da queda, mas por conta da queda, por conta do pecado, não só foi deformado a imagem moral e espiritual do homem, mas também a sua própria natureza carnal, humana, a sua carne, ela sofreu os danos do pecado no que consiste a questão da enfermidade. Está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12, né? Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Né? Então, por conta da queda, por conta do pecado, veio a enfermidade. Agora precisamos deixar bem claro uma coisa, que nem toda enfermidade é causada por um pecado pontual. Eu estou querendo dizer que a enfermidade, dentro do seu contexto do pecado original,
ela veio ao homem por causa do pecado original. Então o homem, ele sofreu o dano da enfermidade no seu contexto geral por causa da queda. Mas eu também preciso dizer que nem toda enfermidade é por causa do pecado, de um pecado pontual. Ah, você está doente por causa de um pecado. Por exemplo, eu vou ser bem rápido, porque já me foi dito aqui que eu só tenho 5 minutos, certo? Mas em 2018 eu enfrentei uma luta muito grande com meu filho, né? Os irmãos sabem que o Senhor guardou um dos meus filhos, o Jonatas, né? E dentro dessa situação, eu me lembro que um obreiro, um irmão em Cristo, um obreiro até de um escalão bem elevado, ele me ligou e perguntou para mim qual era o pecado que eu estava cometendo para o meu filho estar naquela situação. E a minha resposta foi a seguinte: porventura Jó cometeu algum pecado para sofrer tudo o que sofreu? E eu calei ele com essa resposta. Então eu quero dizer que nós não podemos pensar que a enfermidade ela vem sobre a nossa vida ou sobre um ente querido nosso por causa de um pecado pontual. A enfermidade ela é por causa do pecado. A enfermidade no contexto geral, do pecado original. Sem o pecado original, se não tivesse havido o pecado original, o homem não teria enfermidade, viveria em um estado perfeito. Mas por causa do pecado original, veio a enfermidade. Mas a enfermidade em alguém, ela nem sempre é por causa de um pecado pontual. E aí nós temos o próprio Jó como exemplo, que você vai ver nas Escrituras que não havia um pecado que desse a prerrogativa para que ele sofresse toda aquela circunstância que ele passou. Pelo contrário, o testemunho de Deus acerca dele é que ele era um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal. E por causa disso, né, ele passa por aquela prova. E aí, meus irmãos, nós precisamos deixar isso bem claro, que não é a enfermidade, ela não é por causa de um pecado pontual. Às vezes, muitas das vezes, é por conta da própria vontade soberana de Deus, de nos ensinar, de nos disciplinar, de gerar em nós uma maturidade espiritual, de gerar em nós uma vivência com Deus por meio daquela circunstância de tribulação na nossa vida, né? E para finalizar, a cura divina e a expiação, né? As Escrituras revelam, irmãos, que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo, né? Ou seja, Jesus, ele proveu na cruz tanto a salvação da alma quanto a cura do nosso corpo. E aí eu deixo a leitura aqui de Isaías, capítulo de número 53, não é? Que nós já lemos aqui no começo, versículo de número 4, que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Jesus, na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não só, agora entenda uma coisa, a obra redentora de Cristo na cruz, ela é uma obra completa em nós. Nós precisamos entender que nós, pentecostais, entendemos a questão da a estrutura do homem, nós cremos que são dicotomistas, né? Ou seja, nós cremos que o homem é corpo, que ele é alma e que ele é espírito. Então, a obra da cruz, ela não é só uma obra no espírito, uma obra de regeneração no espírito, não. Deus, ele sara, ele regenera o espírito, ou seja, ele gera uma nova vida no espírito, ele trata das enfermidades da alma. Quais são as enfermidades da alma? O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções. Deus, ele trata das enfermidades da alma. A depressão, o pânico, a ansiedade, são enfermidades da alma, que Deus, ele trata, né? Ele sara, sim. A obra de Cristo na cruz, ela tem esse poder sobre as enfermidades das emoções, da alma. Talvez você, dentro desse contexto de pandemia, esteja sofrendo aí na sua casa de crise de ansiedade, né? De uma depressão. Talvez você esteja com pânico. Esses dias mesmo, a mãe de um obreiro, um amigo meu, obreiro do nosso campo, disse para mim que sua mãe tentou contra a sua vida porque estava com pânico, porque estava com medo de morrer, sem falta de ar. Irmãos, o contexto que nós estamos vivendo, ele tem trazido esse terror para a alma das pessoas. Mas eu quero dizer para você que Jesus cura hoje. Então, ele cura hoje as enfermidades da alma. E por fim, nós também somos corpo. E Jesus também cura as enfermidades do corpo. Então, eu quero deixar bem claro, bem enfático aqui,
essa questão, que a obra expiatória de Cristo na cruz é uma obra completa, que ela reflete sobre a tricotomia do homem, sobre o espírito regenerando, sobre a alma tratando das doenças emocionais do homem, porque eu posso dizer com todas as letras, esse homem aqui, ó, presbítero Tiago Lopes, que está diante de você, quando eu tinha 15 anos, eu tentei tirar a minha vida, eu me desviei, eu me joguei de cima de um viaduto, eu me joguei literalmente de cima de um viaduto, porque eu estava doente da alma, e eu posso te afirmar, eu fui para o psicólogo, eu fui acompanhado, porque é necessário, é importante, nós não podemos ser negacionistas da ciência, de jeito nenhum, não podemos ser ignorantes. Eu procurei sim ajuda na ciência, por meio do psicólogo, por meio do tratamento, mas eu posso dizer enfaticamente aqui para você, que foi numa quarta-feira, eu estava de joelhos, mesmo desviado, mesmo afastado de Jesus. Eu disse para ele, Jesus, eu sei que estou longe de ti. Eu sei que fui eu que saí de perto de ti. Foi minha decisão te deixar. E eu sei que o Senhor não tem dever nenhum comigo de me curar. Mas eu também sei que tu tem poder para tirar da minha alma esse vazio, essa vontade de tirar a vida, essa tristeza, esse pânico, essa ansiedade, essa depressão. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele proveu um meio. Um vizinho meu me procurou e começou a me ensinar a tocar violão. Ele também era um desviado filho de pastor. E ele só me ensinava músicas cristãs. E eu até dizia, homem, nem tu é crente, nem eu sou crente, só quer me ensinar músicas, louvores. Ele disse, não, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que te ensinar louvores primeiro. É claro que hoje eu entendo que foi um ato da soberania de Deus. Porque por meio daqueles louvores, irmãos, o Senhor tirou da minha alma toda idealização suicida. E eu fui curado. A minha alma, ela foi curada de toda depressão. Olha, irmãos, de lá para cá, eu já sofri grandes situações, principalmente em 2018, quando eu tive que me despedir do meu primogênito. Ali, para alguém que teve uma idealização no passado, suicida, uma forte depressão no passado, era o estopim para eu cair numa grande depressão. Mas eu quero dizer para você que naqueles dias eu estava em paz. Porque Jesus, quando ele faz a obra completa. Eu posso lhe dizer uma coisa, eu posso até morrer, e vou morrer, de qualquer outra coisa, mas de depressão nunca mais, porque Jesus faz a obra completa. Ele não deixa a obra pela metade, e ele não deixa a obra para que ela volte depois, não. Ele faz a obra completa. E eu quero só deixar um versículo, que está em Romanos capítulo 8, verso 18, né? Paulo, ele diz, pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com as glórias que hão de ser reveladas a vós. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus cura hoje. Não perca a sua fé. Acredite, tenha convicção de que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço, né? Quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero ficar de pé, tá certo? Quero fazer uma oração por você, pela sua vida. Quero pedir que você faça assim com as suas mãos, em nome de Jesus. E eu quero interceder pela sua vida nesse momento. Porque eu creio que independentemente de eu estar do lado de cá, do seu celular, da sua televisão, Deus está aí. Deus está aí com você na sua casa. E Ele sonda o seu coração. E Ele conhece você. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, neste dia tão glorioso que Tu reservou para nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede para estar de pé, aprendendo, Senhor, um assunto tão importante como este, acerca da Tua palavra, acerca da cura divina. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder, Senhor, neste momento, assim como Abraão intercedeu para Abimeleque, e o Senhor ouviu, e de forma soberana e graciosa, sarou aquele homem de sua enfermidade. Pai, eu também quero interceder
por este irmão, por esta irmã, por este homem, esta mulher, este jovem, por alguém, Senhor, algum familiar, que porventura neste momento possa se encontrar, meu Pai, enfermo dentro de casa, ou até mesmo, Senhor, no hospital, talvez vitimado desta enfermidade, desta pandemia. Meu Deus, mas eu creio que a pandemia, ela até tem se mostrado maior do que a ciência, ela até tem se mostrado maior do que a tecnologia, ela até tem se mostrado maior do que a força humana, mas eu creio pela tua palavra que ela não é maior do que o Senhor Jesus Cristo que cura hoje. Tu és maior do que ela. Por isso, Deus amado e Deus querido, eu te peço, eu te rogo neste dia que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre, meu Pai, de forma miraculosa, curando e sarando o teu povo, não somente das enfermidades da carne material, mas porventura alguém que tenha nesse momento a enfermidade da alma, a depressão, a crise de ansiedade, o pânico, a idealização suicida, nós repreendemos no nome de Jesus, meu Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, que não é a paz como o mundo dá, ela possa repousar sobre o teu povo. Pai, assim nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar, né? Erga sua mão, pastor Osias, ele tem me dado aqui a autorização, né? Para dar a bênção apostólica, então erga sua mão e receba a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todo aquele que crê, diga amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.